Você saber que existe um padrão e um conjunto de diretrizes que você precisa saber e aplicar no seu projeto? O nome disso é Design System. Você sabe o que é? Você sabe como funciona, as desvantagens e as vantagens? Nesse vídeo eu vou estar explicando tudo o que você precisa para saindo daqui estar aplicando no seu projeto. Então, bora comigo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, junto com um amigo meu, um convidado chamado Guilherme Magro. Ele é dev Android e ele tem uma grande aplicabilidade ali no Design System e uma grande experiência também nesse tema. E a gente vai conversar muito como você pode aplicar na sua empresa, o que é Design System, as vantagens e as desvantagens. E já vai a dica, tá? Se você não é inscrito do canal, eu já peço para você se inscrever, que vai ter uma segunda versão bem mais técnica ali, um pouco mais densa ali, mais profunda, explicando como você pode aplicar de fato no código. Mas agora é um pouquinho mais light, um pouquinho mais tranquilo. A gente vai estar batendo um papo aqui, né, Guilherme? Então, sobre o que é o Design System, né? O que seriam essas diretrizes de componentes e padrões, né? E aí, galera, tudo bem? Então, Design System aí pode ser definido como um conjunto de diretrizes aí, de componentes, de guidelines, style guides, para guiar um projeto, né? Para criar padrões aí no projeto, tanto de usabilidade para o usuário, quanto também para facilitar no desenvolvimento aí dos desenvolvedores, a comunicação entre os times aí de design com desenvolvedores também. Todo um sistema aí que ajuda aí para ganhar eficiência aí no desenvolvimento, né? A gente pode dizer também que o Design System, não indo no que é primeiro ainda, né? Que ele pode ser a identidade visual da empresa, é a marca talvez, como ela quer se Sim, mostrar para o usuário. eu acho que ajuda a reforçar a marca e padronizar, né? E nessas diretrizes dos componentes, até para nosso telespectador ficar um pouquinho mais claro, seria o quê? É basicamente deixar os componentes padrões e esse tipo de desenvolvimento também, né? Por exemplo, vamos fazer componentes em Compose. É uma tecnologia, vai ser feito tudo em Compose. Vamos fazer desenvolvimento em XML, padrão, pegando o desenvolvimento Android, tá, gente? Mas isso vale para qualquer tipo de plataforma, sendo iOS, sendo Flutter e por aí vai, tá? Então, isso também determina um pouco a linha disso, ou essa parte de tecnologia, na sua visão, já é um pouco diferente da proposta do Design System, isso é uma consequência? Bom, eu acho que é uma consequência na medida que, como você tem o lado do design ali, que define o que vai ser, como vai se comportar aquele componente, ou as diretrizes ali do design system, né? O lado do desenvolvimento, então, eu acho que isso seria uma consequência do sistema como um todo, aí, de aplicar essas tecnologias mais novas e ter a qualidade ali do componente em si. E o legal é que quando você vai aplicar o Design System, né, a gente só tá falando, parece que é um padrão e uma diretriz de componentes, a gente falou de código, então é só para desenvolvimento. Não, ele é todo um ecossistema, eu até brinco, eu até escrevi uma vez um artigo que eu brinco que é até uma religião o bagulho, né, o Design System. De tão que ele é envolvido pelo ecossistema inteiro, né? E se envolve muito times de UX, que também entra no cenário, que é quando que a gente pode começar a utilizar o Design System na sua percepção. Meu ponto de vista é o quanto antes. Eu vejo muitos ganhos no design system, assim, tanto para na velocidade ali de desenvolvimento que aumenta muito, na qualidade do app como um todo, porque você consegue fazer testes ali isolados dos componentes e ter uma padronização também do app inteiro, já que as telas que serão criadas terão sempre os mesmos componentes ali, então não vai ter aquele caso do usuário entrar numa tela, ter um botão de um jeito e entra em outra tela, tem um botão totalmente diferente e tal, que até em algumas empresas, por exemplo, de vendas e tal, pode diminuir a quantidade de vendas por conta dessa falta de padronização, né, dos componentes em um aplicativo aí. Então, assim, eu acho quanto antes melhor, e também porque traz ganho entre a comunicação dos times, por exemplo, do time de design com o time de desenvolvimento, que já está padronizado ali os componentes, então não foge muito daquilo que já tem. Então, acho que eu só vejo vantagens em aplicar o design system o quanto antes possível.
nessa parte de aplicar, só para ficar talvez um pouco mais claro em alguns momentos para o nosso telespectador, o Design System, ele tem os padrões e as diretrizes de componentes. Por exemplo, eu tenho um componente que é a caixinha de fone. Então, quando eu preciso... Dá pra ver? Oi, caramba, deixa eu cair. Caixinha de fone. Quando eu preciso desenhar uma tela, seja em Android, Flutter ou iOS ou qualquer outra linguagem, pode ser web, o que você quiser da sua vida, tá? E você quiser desenhar uma caixinha de fone, já vai ter um padrão nesse Design System, que a caixinha de fone para Android vai ser branca, que é essa aqui. A caixinha de Design System para iOS vai ser preta, porque é o padrão do iOS, um exemplo. Lógico, eu peguei cores distintas, que não seria o ideal, mas só dando um exemplo, tá? Então, para cada tipo de plataforma, ele vai ter as suas características daquela plataforma já estabelecidas. Então, quando o desenvolvedor ele vai precisar, na prática, criar uma tela, ele não vai precisar colocar button e passar um modifier ou criar parâmetros no seu XML. Ele vai pegar do Design System esse botão que já tem todas as peculiaridades e características para estar sendo utilizado, e a partir disso você utiliza. Por isso que até o Gui comentou que tem um alinhamento com o design, né? Porque o design ele prepara isso, todo o benchmark da empresa, e através desse benchmark ele cria esses componentes que são desenvolvidos e vão gerando biblioteca, quer dizer, e vai gerando componentes para essa biblioteca específica para estar sendo utilizado em qualquer projeto. Então, quando utilizar, eu concordo muito com o Gui ali, o quanto antes é melhor, porque ele acelera também o desenvolvimento. Então, se você tem uma tela com 5, 6 componentes, o desenvolvedor não vai precisar desenvolver aqueles 5, 6 componentes, já vão estar prontos. Então, isso acaba dando uma boa até performance ali no seu time de desenvolvimento e entregas, fora que isso também é bem a marca ali, né? Como a gente já falou anteriormente na empresa, tá? Ô Rodrigo, e tem um ponto também que o Design System também vai até além disso, né? Tem Design Systems de empresas que eles fazem até já as guidelines para, por exemplo, e-mail, como mandar um e-mail para um usuário e tal, que vai além dos componentes de web ou aplicativo, também vai, como você tinha falado antes, aquele de reforçar a marca, né? Então, guidelines de que tipo de linguagem utilizar em algum post, por exemplo, de Instagram, nessas redes sociais que a gente já tem hoje em dia. Às vezes o Design System pode até extrapolar o que a gente entende aí o nosso universo aí de aplicativo, web e tal. Tem um ponto também, né, que assim, nem tudo é flores, né, e nem tudo é sempre maravilhoso ali no nosso dia a dia, né, que geralmente empresas grandes acabam tendo Design System até de maneira meio que orgânica ali, porque são empresas grandes, tem multitimes, multidisciplinares, um monte de coisa ali, mas às vezes tem cenários que tem empresas que não têm um Design System e não consegue talvez ter esse padrão, ou não tem um time dedicado, ou, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham em outras empresas que eles puxam, ou elas, no caso, que no caso é uma moça que me falou isso, que ela mesma puxa essa iniciativa na empresa dela de maneira voluntária, apenas ela ali, e ela vai desenrolando pro Design System. Quando a empresa não tem esse tipo de recurso e de tempo, qual é a tua sugestão ali que a pessoa que tá vendo aqui fala assim, puta, eu gostei da ideia, o meu projeto não tem nada, eu queria colocar, mas, putz, por onde eu começo? Eu não vou montar uma estrutura gigante logo de cara, né? Sim. Se o time for muito pequeno mesmo, igual você disse, uma sugestão às vezes, utilizar design systems já existentes aí, que são open source, que estão disponíveis aí para serem usados, né? Um deles que é bem conhecido aí é o Material Design aí, que eu acho que muitos devs Androids aí já estão familiarizados, pelo menos um pouco aí. Não, e até na edição eu vou deixar ali para vocês verem que tem o Material Design da Google e ele é bem fácil mesmo, tá? Ele é bem tranquilo e ele é bem completo, né? Ele foi melhorando a documentação. Antigamente, quem era mais antigo ali, ele só tinha os ícones, não sei se você era tipo dessa, só tinha os ícones bem vagabundos ali, e depois eles criaram outro sitezinho que mostra o componente, explica, fala o que você pode não fazer, essas recomendações que é base, que também é muito base de empresas documentando esse tipo de design system, usando até esse tipo de material design da Google como referência, né? Então, tudo que você está vendo agora no vídeo é só um exemplo ali de material design pronto, como o Gui comentou, tá? E assim, não necessariamente também em projeto pequeno você precisa de um design system ali completo, né? Às vezes só de você ir criando seus componentes ali e colocando uma pasta separado e tal,
para não ter repetição de código e centralizar ali o código para fazer testes isolados ali no componente e tal, isso aí já ajuda muito nos projetos aí, Teve principalmente uma projeto vez pequeno. que eu, há muitos anos atrás, faz bem tempo, foi bem no começo da carreira, tinha um diretor que ele, quando a gente falava sobre essas coisas, isso, sei lá, uns 10 anos, aí ele falava assim, o importante é o core. O core estando bem, todo o resto a gente vai fazendo conforme pode. O importante é o core. Se o core, o que é o core, tá? Pra você que tá assistindo, é o que paga as contas. Se no produto que você trabalha, o que paga as contas tá bem, você pode arriscar, você pode ousar, mas primeiro foca o que primeiro pagaria o seu salário pra continuar trabalhando na empresa, né? Mais ou menos por aí. E assim, como tudo na vida tem vantagem e desvantagem, a gente quer mostrar pra vocês alguns pontos ali pra você colocar na balança, né? Existe muito depende na nossa carreira e não vai ficar diferente do Design System, por mais que é um padrão, é uma diretriz, é uma recomendação, é uma boa prática, por mais que em tudo isso tem um depende violento que pode não fazer sentido pro teu cenário atual. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens sobre o Design System, tá? Quais as vantagens que você vê ali na aplicabilidade ali do Design System de imediato ali pra você, Gui? Se a gente for pensar numa análise, a gente tá fazendo um refinamento ali, vai. Quais seriam as vantagens que você analisa ali pra gente estar argumentando e discutindo? Acho que de inicial assim já a facilidade de manutenção e refatoração aí de componente tela, porque quando você tem os componentes, você tem um componente para o aplicativo inteiro, por exemplo. Estou falando aplicativo porque é o meu universo, né? Mas um componente para o aplicativo inteiro, se você tem que dar uma manutenção, alterar uma cor desse botão, adicionar alguma funcionalidade, estou falando botão, mas qualquer componente, né? Alguma funcionalidade para esse componente, você só vai mexer em um lugar só e isso vai se refletir para todo o aplicativo. Também a qualidade dos componentes aí, porque se você tem só um componente sendo usado no aplicativo inteiro, você faz testes para esse componente, então uma boa parte do seu aplicativo já está testado. Aí já olhando para o lado de produtos, assim, o padrão de experiência para o usuário, porque, como eu tinha dito antes, você entrar em várias telas aí e ter o mesmo comportamento, você saber já como que usa aqueles componentes ali, acho que é uma grande vantagem para o usuário. E também, em questão de economia, aí, o ganho no tempo de desenvolvimento, tanto na parte de design quanto na parte de código aí mesmo. Porque como você já tem o componente pronto, você só vai e usa, não precisa recriar ele do zero, refazer a roda, né? Recriar a roda. E acaba que também isso facilita na parte de QA aí, que é na parte de testes, né, de qualidade, porque como você já sabe que aquele componente já foi testado em outro lugar, então você não precisa se preocupar tanto em retestar aquele componente, porque ele já está ok. E olhando também na parte de produtos aí, esse padrão de experiência para o usuário acaba que isso reflete, por exemplo, como eu tinha falado antes, em aplicativos aí de vendas e tal, como você tem esse padrão de experiência, já tiveram alguns cases aí em que a empresa teve aumentos de vendas só por ter utilizado o Design System, só por ter feito esse padrão de experiência. Então, às vezes, só de aplicar o Design System, ele já pagaria, por exemplo, um time específico para Design System. Por exemplo, em uma empresa muito grande. Pegando assim, se uma empresa muito grande tem vários produtos e eles tentam manter a mesma característica, a mesma marca e a usabilidade, os usuários que consomem esses vários produtos têm uma tendência de entender mais fácil a navegação, é isso? Isso. E chegar até por exemplo, em um aplicativo de vendas, e chegar até o checkout do carrinho, né? Que é o objetivo aí da empresa. Sim, fora que para pessoa de UX e produto é mais fácil até para eles proporem telas ou sugestões, porque eles vão montando uns tetris ali, né? Que nesse ponto eu já entro com um ponto de desvantagem. Não, nem entrando na parte técnica ali, mas eu acho que isso acaba inibindo um pouco a criatividade do pessoal de UX, porque como ele já sabe que a tela que vai ser feita já é aquele formato fechado,
pode ser que aquilo acaba inibindo um pouquinho ali o UX ali, ou o designer que esteja trabalhando naquela tela, se limitar a pensar em coisas novas, alguma parte mais criativa. Esse é um ponto de desvantagem que eu vejo ali. Eu fico na dúvida nesse ponto, porque se você restringe o que o designer pode utilizar ali, às vezes ele vai ter tempo para pensar em outras melhorias, Perfeito. em melhorar a experiência de outras maneiras, sabe? Como ele não teve que gastar tempo pensando em como que vai desenhar o botão ou algum outro componente, às vezes sobra tempo para ele melhorar a experiência de outra forma. Mas aí essa não é a minha área, né? Então isso aí eu deixo para os designers aí responder pra gente o que eles Sim. acham. Então deixa nos comentários se você é designer ou trabalha com design, se você acha o que faz sentido do que a gente conversou dessa parte. E também desvantagens ali é quando acaba sendo bem burocrático, né, todo esse processo, né? Eu tenho um time, eu quero usar o design system. Eu quero criar um componente, só que ele não existe. Alguém falou, puta, é legal ter um componente chamado cadeira lá, eu vou usar. Aí tu fala, putz, eu vou ter que colocar no design system, subir o código, colocar os padrões, que às vezes você não pode estar acostumado, fazer os testes, entrar em contato com o time responsável, com a pessoa responsável, com as pessoas que tem um code owner daquele assunto. Se for por um fórum ou alguma validação dos deuses do panteão do X, também é um trampo. Até isso ser resultado num componente e aí ser consolidado e jogar numa versão e depois dessa versão você poder utilizar. Esse é, assim, acho que é a maior desvantagem que eu vejo, assim, do design system, é essa burocracia, né, que ele Sim. tem, apesar de que é muito necessário, né, porque se não tiver essa burocracia, essas camadas aí para entrar um componente no design system, aí o design system perde o padrão, né, vira uma bagunça aí, mas sim, essa burocracia aí, até para depois alterar um componente também, né? Às vezes, dependendo da alteração, por exemplo, quebrar contrato, ou contrato que eu digo é quando você altera os parâmetros ali de um componente, porque daí pode quebrar onde esse componente está sendo utilizado. Então, dependendo aí da alteração do componente, vai ter que passar por essas burocracias aí de novo, de passar em fórum de design, ter validação aí da PR e tal. E também só que daí entra dois pontos. Se se o componente realmente deve entrar no design system ou não. Porque eu já vi casos de componente que seria utilizado só por um time e só em uma tela, e eles entraram com esse componente no design system. Aí o que aconteceu? Não teve o ganho para o projeto em si, do componente ser utilizado em vários lugares, e para o time que estava desenvolvendo, ele teve toda essa burocracia de fazer o componente entrar no design system. E aí o que aconteceu? Toda vez que eles precisavam alterar alguma coisa, tinha que passar por todo o caminho do design system para depois eles utilizarem o componente atualizado no projeto. Então, assim, eu acho que essa desvantagem é até um ponto para se levar em conta quais componentes devem entrar no design system ou não. Que, na minha opinião, aí depois vocês comentem aí também o que vocês acham. Eu acho que às vezes não tem necessidade de todos os componentes entrarem no design system, mas todos os componentes deveriam utilizar os tokens, por exemplo, os guidelines do design system, mas não necessariamente eles estarem dentro do design system. E esse é o vídeo para você tentar desmistificar e ficar bem claro o que é um design system. Então já leva para o seu time, já entra em discussão no refinamento. É bom essa discussão, essa dia. Tudo tem um depende. A gente trouxe alguns pontos ali que pode ser que faça sentido pro teu cenário, outros não, e tá tudo bem. E Gui, vamos depois fazer o técnico ali pra gente estar mostrando. Então se você tá interessado em ver o técnico, já não deixa de se inscrever no canal do Codando TV, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo e bora pro próximo aí pra gente ir um pouquinho mais pro rock and roll, né? Valeu, galera. Até o próximo aí.